câncer já não é mais uma sentença de morte. Mesmo assim, o diagnóstico e o tratamento da doença são caros e nem sempre acessíveis a toda a população. Para discutir políticas públicas para o setor, foi criada aqui no Congresso a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer. É sobre essa frente que a gente conversa agora com o presidente, o deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte. Deputado, quais são os objetivos principais, quais são os pontos que a Frente Parlamentar vai se focar, vai focar mais? Olá, Cláudio, é um prazer estar aqui participando do programa de número 200, né, no Palavra Aberta. Cumprimentar os que nos assistem. Respondendo objetivamente sua pergunta, nós recriamos e estamos reinstalando a Frente Parlamentar, que comumente chamamos de combate ao câncer, mas seria melhor nominado se fosse uma Frente Parlamentar de apoio ao paciente com câncer, que tem como finalidades principais acompanhar e fiscalizar os programas e as políticas públicas governamentais destinados ao combate do câncer no Brasil, promover debates, simpósios, seminários e eventos pertinentes ao exame de políticas públicas de saúde também no combate ao câncer, além do apoio e acompanhamento do trabalho das instituições públicas e privadas que militam nesse tema e promover o intercâmbio entre assemelhados de parlamentos de outros países, além da parceria que nós queremos fazer com os parlamentos municipais e estaduais em todo o país. É uma reclamação que a gente ouve sempre em relação ao tratamento de câncer, é que o Brasil é muito grande e ele acaba concentrado nas capitais e grandes cidades. Então, aparelhos, equipamentos, remédios, toda a estrutura necessária para fazer o diagnóstico, para fazer o tratamento do câncer, fica concentrado em poucos lugares. Como é que se pode resolver, por exemplo, essa questão? Pois é, esse é um problema da medicina brasileira. A média e alta complexidade, as especialidades estão concentradas nas capitais ou nos grandes centros. Pelo menos 70% dos médicos estão nos grandes centros. A interiorização da medicina é um problema que o Brasil ainda não resolveu. Imagine se na assistência primária ainda não conseguimos equacionar essa questão. Imagine na questão do câncer, que geralmente implica em tratamento multissetorial, envolvendo várias especialidades, principalmente quando no estágio mais avançado, quando você tem metástases em vários órgãos, você precisa de um acompanhamento, né, de várias especialidades. Então, esse realmente é um gargalo, um dos grandes problemas a serem resolvidos. Como tentar diminuir esse problema? Primeiro, melhorando a própria assistência básica. A gente sabe que o câncer hoje está muito associado a hábitos saudáveis. Ou seja, essa geração que está chegando, se ela tiver hábitos saudáveis, nós vamos ter daqui a 20, 30 anos a repercussão disso. Se não, infelizmente, nós vamos continuar assistindo o aumento da incidência, às vezes acentuada, do número de câncer no Brasil. Hoje são 500 mil novos casos de câncer por ano, números do Instituto Nacional do Câncer. São dados estarrecedores e o câncer, de longe, já se tornou a mazela, talvez nem do século, talvez do milênio, e é preciso uma atuação conjunta. Diria que até o combate ao câncer é mais do que um programa de governo, é um programa de Estado, é uma questão do Estado brasileiro. E uma mudança cultural, né? Você falou em hábitos, quer dizer, fumar, comer menos comida industrializada, né? Esses são hábitos muito arraigados da nossa sociedade que às vezes é difícil, né? Em uma geração a gente mudar esses hábitos. Verdade, né? Mudar comportamento é sempre muito difícil. E você disse muito bem, o câncer está atrelado umbilicalmente a esses hábitos alimentares.
E se a gente não conseguir formar uma geração, educar uma geração, para não a atual que, em termos prognósticos, já não teríamos tantos resultados, mas se a gente começar a formar a criança na primeira infância, começar em casa, orientando, estimulando, comer mais verduras, mais vegetal, menos carne e outros hábitos saudáveis, alimentares, eu repito, nós vamos ter números menos dramáticos daqui a 20, 30 anos. Então, o câncer, ele não surge do dia para a noite. O câncer, essa célula cancerosa, ela vem sendo agredida ao longo do tempo e ela se manifesta, às vezes depois de 20 anos de agressão ou até mais. Então, é preciso trabalhar uma geração inteira uma nova conscientização sobre a temática do câncer. Agora, é consenso entre os médicos de que quanto mais cedo se detectar, melhor, né? Mais chance tem de se curar o câncer. Né? Voltando às políticas públicas, como é que se pode insistir na política pública de prevenção, para que a gente não vá correr depois atrás do prejuízo? Você começou bem o programa dizendo que câncer não é mais uma sentença de morte. Hoje há tratamento e cura para vários tipos de câncer, vários tipos. Agora, é primordial, é fundamental o diagnóstico precoce. Um câncer de mama, por exemplo, uma lesão de 1 centímetro, ela é muito diferente no seu tratamento e no seu prognóstico do que uma lesão de meio centímetro. Olha, eu estou falando em 0,5 centímetro ou 5 milímetros de diferença de tamanho de lesão. O grande foco do tratamento do câncer tem que ser a prevenção. Prevenir ainda e sempre será a melhor saída. E falando de políticas públicas, por exemplo, nós temos, e há de reconhecermos que o Ministério da Saúde tem programas, tem feito ações no sentido de orientar, de educar a população brasileira com relação à prevenção do câncer de mama, de próstata. Mas é preciso que essas políticas públicas elas não sejam apenas na mídia, que o cidadão lá na ponta, por exemplo, que a paciente encontre num centro de saúde ou numa unidade básica, por exemplo, a mamografia. Então, um exame simples e que pode ser fundamental, determinante no diagnóstico do câncer de mama. Mas o que é que acontece? Nós não conseguimos um gerenciamento eficaz, inteligente, competente, ao ponto de termos uma distorção. Nós temos, pelos números do Ministério da Saúde, equipamentos de mamografia sobrando, subutilizados e, ao mesmo tempo, temos uma demanda reprimida. Pacientes que lutam há 3, 4 anos para fazer uma simples mamografia. Então, se essa rede não funcionar, desde o encaminhamento da unidade de saúde lá da cidade, da menor cidade do interior do país, com a capital, nós vamos continuar assistindo de forma inaceitável que uma mulher, por exemplo, de 28 anos, 30 anos, como eu tenho pacientes assim, com câncer de colo do útero. Um absurdo. E o câncer, ele está cada vez mais acometendo pessoas com menor faixa etária. Há 30 anos, você não via mulheres com câncer de mama com menos de 55 anos. Hoje nós temos mulheres com 25 anos de idade portadoras de câncer de mama. Então é fundamental o diagnóstico precoce e o imediato tratamento desse câncer. Deputado, rapidamente para a gente encerrar, em termos de legislação, falta alguma coisa ou a gente tem lei suficiente e o que falta é fazer cumprir? Nós temos uma legislação bastante pertinente, eu acho que contempla bem, nós precisamos da aplicabilidade dessas leis, nós precisamos da operacionalização na prática
dos meios diagnósticos e terapêuticos para o câncer. Ok, deputado Antônio Jácome, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte aí nos trabalhos da Frente de Combate ao Câncer. Muito obrigado e eu convido a todos para no próximo dia 11 de junho a instalação solene da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer no Congresso Nacional. Ok, e obrigado a você, telespectador da TV Câmara e ouvinte da Rádio Câmara. Eu sou Cláudio Ferreira e aguardo você no próximo programa.